Ela é formada em comunicação social, bacharel em relações públicas e fundadora do Language Land, cursos de imersão em inglês. Cláudia Pirani. Diz aí, Cláudia, tudo bem? Tudo bom, e com você? Bacana. Então, fale um pouco sobre esse curso de inglês. Como eu sou formada em comunicação social, bacharel em relações públicas, todo mundo sabe que a língua faz toda uma diferença na área de relações públicas. Mas antes disso, eu sou da época do curso técnico, então eu fiz magistério. Então, eu já tenho uma veia de professora. Quando eu fui para relações públicas, eu senti essa necessidade desse desenvolvimento. E as escolas, nós temos muitas escolas de inglês, mas as escolas de inglês, elas seguem sempre um método quadradinho, né? Uma apostilinha que você tem que seguir e que você tem que ficar fazendo as aulinhas ali. Quando você vai para fora oficialmente, a vida real é uma outra história. E eu fui trabalhar numa agência de viagens, na realidade. Fui fazer toda a parte de relações públicas dessa agência de viagens e comecei a atender empresas. E as empresas também tinham essa mesma necessidade de um curso que fosse voltado para uma área mais profissional. Fui morar no Canadá. Foi ali que você aprendeu inglês? Exatamente. Você não tinha formação de inglês aqui no Brasil? Não, aqui no Brasil eu tinha o inglês básico de escola, certo, né? E aí decidimos, como eu estava numa agência e também estava fazendo atendimento às empresas, fiz um acordo com o meu chefe e fui para o Canadá. Falei, bom, agora eu preciso resolver essa história, né? Fui para o Canadá, morei um tempo lá e lá eu percebi que a metodologia deles é muito mais acessível, né? Você quebra alguns paradigmas que nós temos aqui com os métodos tradicionais. Voltei de lá e dei continuidade ao trabalho que eu tinha, mas com isso na cabeça. E aí decidimos, meu marido e eu, a montar o Language Land, curso de imersão em inglês. Mas ele é especializado exatamente para quem? Na realidade, os programas, eles são programas voltados para o Business English, então para a parte profissional. Os meus alunos são alunos que passaram por várias escolas, por vários métodos, mas quando chega numa negociação, tem que fazer uma apresentação em inglês, né? Tem que conversar com alguém, ciceronear alguém, dá a famosa travada, né? Então é para esse profissional, é para poder desmistificar essa questão do inglês e fazer com que ele utilize o conhecimento que ele tem. Porque no método profissional você acaba ficando um pouco mais preso. Por quê? Porque você fica com medo de errar. Então você tem que falar certinho, a pronúncia tem que ser certinha, a estrutura da língua tem que seguir as formulinhas que eles colocam, né? E no inglês, no dia a dia, o inglês ele é o que a gente fala. Não necessariamente você vai falar tudo certinho. Eu brinco muito nos programas que assim, você pode falar nós fuma, nós vertemos, senado Nicodemo. Desde que você tenha a noção e você consiga fazer essas correções. Então, quando você se expõe à língua, é mais fácil de você identificar onde você está errando, o que você sabe e onde você tem que melhorar. Entendi. Então, esse é o processo. Então, o que eu faço eles vivem a língua desde o começo. Então, desde o café da manhã até a hora de dormir. Porque são momentos que você tem aulas específicas, óbvio que a gramática, o vocabulário, a estrutura da língua, ela é essencial, mas você precisa fazer uso disso. Então, você precisa das 4 habilidades em conjunto, que é da mesma forma que a gente aprende o português, né? Então, você vai escutando e vai repetindo, não necessariamente você vai falando tudo certinho num primeiro momento, mas você vai identificando, vai tendo ali a consciência de o que e onde você precisa melhorar. No seu curso, ele aceita pessoas que nunca aprenderam nada em inglês? Ou tem que ter já algum conhecimento básico? Não, pelo menos o básico. Então, claro que para o programa de imersão, a gente precisa ter uma noção do conhecimento que você tem. A gente utiliza a andragogia. O que é isso? Andragogia é o ensino para os adultos. Então, você aproveita o conhecimento que você já tem, aprimora ele e desenvolve o restante. O seu curso ele é presencial ou é online? Eu tenho os 2 formatos. Então, a gente tem os processos de imersão, eles são específicos, né? Então, são períodos específicos que os grupos se reúnem e ficam hospedados conosco, como se fosse um Big Brother de inglês. De quinta a domingo. Eu tenho 2 processos, de quinta a domingo e de sexta a domingo. Pode ser só o final de semana e pode ser um pouco mais
extenso. E você tem também as aulas, que são as aulas online. Né? Antes da pandemia eu tinha muitos processos presenciais, de aulas presenciais e, óbvio, também os online. Depois da pandemia nós viramos 100% online, exceto os processos de imersão, porque aí precisam ser presenciais. E aí esses nós estamos voltando agora. Esse de imersão, ele leva quanto tempo para você ter uma formação básica no inglês? Básica, nesse período de 4 dias, você tem... São 4 dias, de quinta a domingo. Sim, mas é durante 1 mês, 2, 3, quanto tempo? Você pode fazer quantas vezes você quiser, até você atingir o nível desejado. Entendi. Tá? O que é muito importante dizer que é assim, com os processos de imersão, você não vai passando igual escolas. Agora você está no nível avançado, agora você está no nível intermediário. Na realidade, o que a gente vai fazendo ali é o desenvolvimento de onde você chegou até onde você está querendo ir. Então, dependendo de um nível, por exemplo, o nível intermediário, que é aquele que você já consegue se virar, com umas 4, 5 imersões, você está num nível bacana que você já consegue brincar com a língua. Mas o que eu costumo dizer é, fluência não tem nada a ver com níveis de conhecimento. Sim, e como é que se adquire a fluência? Porque fluência em inglês é você falar de forma correta e transmitir a sua mensagem de forma clara. Então você pode ser um intermediário que é fluente na língua. Sim. Na sua área, com o vocabulário que você tem, da forma como você está utilizando a língua. Sim. Porque as pessoas acham que fluência é você falar rápido, né? Como os americanos, né? Ou como os jornalistas. E a fluência não é isso. A fluência é você transmitir a sua mensagem de forma clara. Então você pode ser um intermediário ou mesmo um básico que você consegue, com frases curtas, ser assertivo na sua mensagem. Essa é a real fluência. Qual é o mínimo de palavras que a pessoa tem que ter na memória para poder falar bem? Então, Charles, eu não gosto muito de dar números. Ah, tá bom. Tá. Mas, um monte de palavras. Porque tem muito esse paradigma de que você precisa dormir escutando inglês para você saber. Isso. Você precisa ter no mínimo 500 palavras memorizadas para você poder falar. Depende da área que você tá. Você pode ter essas 500 palavras de acordo com a área ou com o seu dia a dia. Porque a gente tem isso também. A gente tem o inglês falado do dia a dia e o inglês que você precisa para sua área profissional. Quando você consegue juntar essas duas coisas, porque eu tenho profissionais, por exemplo, que eles se dão super bem na área deles. Então, eles estão na empresa ou tem que fazer alguma coisa específica da área deles e vai bacana. E se tem que ir para um jantar, por exemplo, para poder ciceronear o convidado, não sabe falar de amenidades. Você entende como essa fluência é muito relativa? Sim. Ele é super fluente na área dele, porque é o dia a dia dele. Então ele sabe todos os vocabulários, todas as formas de utilização daquilo. Mas na hora que ele chega para contar uma piada ou para conversar do dia a dia, como é que faz? Né? Porque existe também o paradigma de que você precisa do business English só. Só que, gente, vamos desmistificar isso. Não existe business English. O que existe é inglês e você tem vocabulários que são específicos de cada área. Entendi. Entendeu? Business English é uma forma marqueteira da gente estar no mercado. De direcionar para profissionais. Maravilha. Tá? Que é uma outra coisa que eu faço também. Business General English, que eu chamo. Bacana. E onde as pessoas te acham? No Instagram, a gente tem o @LanguageLandOficial, que ali eu coloco várias dicas e tem fotos e tem várias coisas que vocês podem usar, dicas do dia a dia, ou no meu Instagram, Cláudia Pirani Oficial. Maravilha. É que no meu falo de tudo, não só de inglês. Eu vou lá ver qual é. Cláudia, muito obrigado aqui pela sua participação no nosso talk show. Muito obrigada a você. E vocês aí, clica no linkzinho que está aqui embaixo, que vai abrir um formulário. Preencha esse cadastro, coloque lá as suas aspirações, quero ser ator, modelo, digital influencer, quero falar inglês para o meu negócio. Então, coloca isso daí, manda aqui para a agência. E aí o pessoal da nossa agência vai entrar em contato com você e te convidar para conhecer as nossas atividades presenciais e também online. Cláudia, mais uma vez, obrigadinho.
Thank you very much. Thank you very much. You are welcome. See you soon. Valeu, gente. Até o próximo programa. Bye.